Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz e nas alegrias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também aproveito para dar as boas-vindas aos nossos amigos e ouvintes que sempre também nos dão alegria e a honra de podermos compartilhar a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. E nesta oportunidade, nós vamos estar meditando acerca do tema As três grandes virtudes cristãs. E vamos usar como base da nossa meditação o texto do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13, que diz assim a palavra santa do nosso Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Alguns historiadores, filósofos e principalmente teólogos classificam este texto como as três virtudes cardeais ou as três virtudes fundamentais, das quais todas as demais dependem. O apóstolo Paulo refere-se como as três virtudes principais cristãs. E estas três virtudes fazem parte de um grupo de coisas perduráveis, de bens que irão permanecer, de coisas de grande valor. Estas três virtudes sobreviverão aos dons e, consequentemente, devem ser cultivadas com a maior e a mais dedicação possível. A primeira grande virtude citada pelo apóstolo Paulo é a fé. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós temos a descrição do que é fé, onde o autor destaca o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é algo muito essencial, conforme um relato dito pelo evangelista Lucas no capítulo 17, versículo 5, aonde ele destaca: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. A fé é um dever fundamental. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo também traz um importante destaque dizendo: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é um elemento indispensável para aqueles que buscam a presença de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 declara: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé, ela assegura o êxito. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo assim nos fala: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Somos justificados pela fé. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O justo, ele vive pela fé. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. A fé
é algo indispensável na oração. Na Carta Universal do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 6, o autor assim destaca: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ainda nesta mesma Epístola Universal, no capítulo 5, versículo 15, o apóstolo ainda declara: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A fé deve redundar em boas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé em Cristo garante a nossa salvação. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, o apóstolo assim nos traz a seguinte orientação: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A fé é uma virtude significativa, implica fidelidade a Deus e confiança absoluta nele. A fé é uma dádiva concedida por Deus, porque ele deseja nos salvar. Efésios capítulo 2, versículo 8 declara: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É a graça de Deus e não a nossa fé que nos salva. E em sua misericórdia, ao nos salvar, Deus concede fé, a fim de que tenhamos um relacionamento com seu Filho, que nos ajuda, através do Espírito Santo, a nos tornarmos semelhantes a Ele. E é por meio desta fé implantada que recebemos do próprio Deus a segurança de que passamos da morte para a vida. Nunca poderíamos chegar a Deus por meio de uma fé humana. Assim, devemos aceitar a bondosa oferta de Deus com ações de graças e permitir que Ele plante a semente da fé dentro de cada um de nós. Romanos capítulo 1, versículo 17 declara: porque nele se descobre a justiça de Deus em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Em certa oportunidade, o Senhor chamou a atenção dos seus discípulos para que tivessem uma fé como a de uma criança. E pensando a este respeito, me veio uma ilustração que eu tenho certeza que vai preencher as nossas expectativas dentro deste ponto. E nos diz assim esta ilustração: uma garotinha de apenas 6 anos de idade ouviu seus pais conversando sobre seu irmãozinho mais novo, de que como ele estava doente e que não tinha um plano de saúde e de que iriam ter que vender o apartamento para poderem pagar a sua cirurgia, mas ainda assim não conseguiria arcar com todas as despesas. Só um milagre desabafou seu pai. Então ela pegou o seu cofrinho, retirou todas as suas moedinhas e, sem avisar ninguém, foi até a farmácia da esquina comprar um milagre. Não temos milagre para vender, disse o vendedor, sem entender de fato o que ela queria. Um cliente escutou a menina e se comoveu. Qual é o seu nome, menina? Respondeu ela: Aninha. E por que você precisa de um milagre, Aninha? É para o meu irmãozinho,
que está muito doente. Meu pai disse que só um milagre pode salvá-lo. Então eu tirei todo o dinheiro do meu cofrinho e vim aqui comprar um milagre para ele. E quanto dinheiro você tem? 95 centavos, respondeu ela. Puxa, que coincidência, Aninha. Estamos em promoção e 95 centavos é exatamente o preço de um milagre para irmãozinhos mais novos. Vamos lá conhecer seu irmão e falar com seus pais. Aquele homem, na verdade, era um grande cirurgião pediátrico que providenciou cirurgia e o tratamento do menino. Quando tudo terminou, os pais de Aninha perguntaram ao médico quanto lhes devia, mesmo sabendo que não teriam condições de pagá-lo. E ele piscou para a menina e disse: 95 centavos, não é mesmo, Aninha? E ela colocou suas moedinhas na mesa do médico. Isso resume fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Precisamos ter uma fé infantil para acreditar, para crer que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível, é o Deus que muda histórias e que nesse momento Ele está trabalhando em prol do melhor para as nossas vidas. A segunda grande virtude cristã é a esperança. A descrição de esperança é o seguinte: significa confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. O vocábulo esperança é usado de duas maneiras distintas. No primeiro caso, significa grande coragem, aquele que permanece firme a despeito de todas as provações ou tentações. No segundo caso, indica a salvação infinita que a esperança obterá. E neste caso específico, afirmamos: Jesus Cristo é a nossa esperança. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Os justos depositam sua esperança em Deus, considerando a morte um lugar de refúgio e de imortalidade. O Senhor se importa com a morte dos seus santos. No Salmo 116, versículo 15, declara: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa significa zelar com grande cuidado. Também pode significar que para o Senhor a morte do seu povo tem um alto preço. A esperança do cristão está além do túmulo, pois o nosso destino é os céus. Conforme podemos ler na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 5, que declara: por causa da esperança que em vós está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra do Evangelho. E no versículo 23 ele complementa dizendo: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, ao qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou ministro. E no versículo 27 ele encerra dizendo: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A esperança, ela deve ser testificada, ela deve ser testemunhada por cada cristão.
conforme é recomendado pelo apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, que declara: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Alguns cristãos acreditam que a esperança seja um assunto pessoal e que deve ser mantido particularmente. É verdade que não devemos fazer alarde ou nos exibirmos ao compartilharmos da nossa esperança, mas devemos estar sempre prontos para dar uma resposta branda e respeitosa quando formos inquiridos acerca da nossa esperança, da nossa fé, do nosso estilo de vida ou da nossa perspectiva cristã. Duas perguntas surgem neste momento. Como temos testificado da nossa esperança em Cristo? As pessoas que nos cercam podem ver claramente que existe uma esperança em nossas vidas? Jeremias, capítulo 17, versículo 7, declara: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A esperança deve nos inspirar a viver uma vida limpa. Agora, um terceiro apóstolo, o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 3, também fala sobre este assunto, dizendo: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A vida cristã é um processo no qual nos tornamos cada vez mais semelhante a Cristo. E esse processo só estará completo quando vermos Cristo face a face. Mas saber que este é o nosso destino final deve nos motivar à purificação pessoal. O Eterno nos purifica, mas existe uma parte que devemos fazer para permanecermos moralmente adequados à purificação de Deus. E a esperança destas coisas deve nos motivar, deve nos inspirar a vivermos uma vida limpa diante de Deus e diante do nosso próximo. A terceira grande virtude cristã, destacada no texto inicial que lemos, é o amor. E a melhor descrição, ou talvez a descrição mais coerente sobre o amor, está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 14, aonde diz: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Em uma outra versão bíblica, ele chama esse texto de o elo perfeito. O amor é a prova do discipulado, conforme disse Jesus através do evangelista João, capítulo 13, versículo 35, que declara: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é o maior de todos os mandamentos, conforme nos ensinou o Senhor Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31, que declara: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. O amor precisa ser sincero, conforme vemos em Romanos, capítulo 12, versículo 9 e 10, onde diz: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor precisa ser abundante,
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 18, um dos meus textos favoritos, onde diz: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. O amor precisa ser fervoroso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, que diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. O amor é uma dívida impagável. Romanos 13, versículo 8 declara isso. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O amor verdadeiro consiste em ação, não apenas em sentimentos, pois produz abnegação e doação sacrificial. O amor é o maior ato e está em doar-se a si mesmo pelos outros, servindo aos outros sem pensar em receber qualquer coisa como recompensa. E Paulo faz uma profunda reflexão acerca do amor em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, onde ele declara: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor sofre, crê, espera e suporta. O amor nunca falha e jamais acaba. Concluindo esta mensagem, quando o apóstolo Pedro trata também deste precioso assunto, as virtudes cristãs, as virtudes cardeais, as principais virtudes, ele assim declara: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, que coisas? Fé, esperança e amor. Complementa o apóstolo: não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecidiço da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos permita, através da obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas individualmente, vivermos plenamente essas três virtudes cristãs, essas virtudes cardeais, ou estas principais virtudes, que é a fé, a esperança e o amor, para que as demais virtudes possam também crescer, possam se manifestar em nossas vidas, para que em tudo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado, seja honrado e seja principalmente conhecido de todos. Que Deus ricamente nos abençoe.